Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor, amém? Nesse dia novo, vamos começando essa nossa jornada diária de fé. Aleluia. Todo dia é dia de receber. Recebimento é uma coisa muito poderosa de Deus, porque a gente não anda com Deus produzindo, mas antes recebendo, para produzir. Nós somos muito produtivos quando a gente primeiro recebe do Senhor. O próprio Jesus falava isso. Ele fala assim: eu não posso fazer nada por mim mesmo, a não ser aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Entendeu? A dependência da glória do papai que ele tinha. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Entendeu? Quando ele estava falando isso, ele estava falando em relação às coisas espirituais. Tudo aquilo que tem qualidade espiritual divina só pode ser feita por Deus em mim. E Deus em você. Queria ler para você hoje um texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 6, diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus, que maravilha, assim também andai nele. Olha que expressão poderosa, nele. Nele, nele. Eu não acordo em mim mesmo, eu acordo em Jesus. Eu acordo justo, eu acordo na luz. É assim que tem que ser a nossa vida todos os dias. A gente não tem que acordar em nós mesmos. Acordar na nossa angústia, no nosso nervo, acordar na nossa preocupação, acordar na nossa autopercepção. Não. Psst, para com isso. Todo dia a gente tem que acordar certo. E a gente só pode acordar certo acordando em Cristo. Coloque os seus pés para fora da cama e entra nesse ambiente de glória, de justiça, de verdade, de poder. Paulo está falando assim como você recebeu Jesus, você tem que andar nele todos os dias. Andar no seu poder, na sua capacidade. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso recebendo dele, do seu poder. Você concorda comigo que você precisa ter um ambiente para Jesus? Você precisa criar um clima com ele. Um clima de silêncio, de contemplação, de amor, de adoração. Eu, por exemplo, tenho esse lugar aqui, minha cadeirinha do entendimento, essa cadeirinha confortável, que eu vim ficar com o papai, ficar com Jesus, ficar com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Para que eu possa cumprir, né? Essa palavra aqui, ó. Assim como recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. Andar nele. É algo muito poderoso isso aqui. Andar significa me conduzir. Como é que eu me comporto, que eu me conduzo, que eu penso, como que eu reajo e como que eu ajo, como que eu falo, como que eu raciocino. Tudo isso é andar. Está dizendo aqui para eu andar nele, não em mim mesmo. Não é mais a cabecinha meramente humana que está em ação, mas a cabeça de Cristo. São os pensamentos do Senhor que começam a entrar no meu pensamento. Isso é maravilhoso, né? Assim como, pois, recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. Como que eu posso ter certeza que eu estou andando nele? Eu estou andando num território do Espírito. Não é segundo a carne, não é segundo Adão, é segundo Jesus.
nós temos uma parte em nós que veio de Adão, é Adão puro. Nós somos adâmicos, segundo a carne, mas nós somos crísticos, segundo o Espírito. Nós somos de Jesus Cristo, segundo o Espírito. Portanto, andar em Jesus é andar em Espírito, não é andar segundo a carne. Amém, queridos? Não é andar segundo a velha criação, a velha natureza. Não é andar segundo essa palavra, segundo o Espírito. É falar assim: papai, muito obrigado, porque o Senhor me fez perfeito em Cristo Jesus. Eu sou justo nele, eu sou amado nele, sou agradável nele. Você começa o dia declarando as tuas palavras verdadeiras. Como é que você recebe tudo isso? Você só pode receber as coisas do Senhor por meio da gratidão. Entendeu? Quanto mais você agradece, mais você recebe e se fortalece. Cada vez que eu falo para Deus muito obrigado, eu estou assinando um contrato de poder. Poder mesmo, poderoso poder dentro de mim. Quando eu falo obrigado, eu estou estabelecendo em mim, eu estou recebendo em mim o que Ele me dá. Então não é questão de pedir a Deus, é questão de receber com gratidão o que já está preparado. Estou procurando passar para você, desde ontem eu estou querendo passar para você esse ensino glorioso do recebimento pela gratidão. A coisa mais poderosa da vida cristã é receber. Ficar num lugar quietinho, só recebendo em amor, recebendo em gratidão. Muito obrigado, papai, porque o Senhor me ama. Quando você tiver a plena consciência espiritual do grande amor de Deus, isso não te derrota. Nunca mais você será derrotado em nada, porque você sabe que Deus te ama poderosamente. Não tem nada que você possa fazer que fará com que Deus te ame menos. Não tem nada que você possa fazer que possa fazê-lo amá-lo mais. Não é nem mais nem menos. Deus não te ama mais do que Ele já ama e não te ama menos. Mas Ele te ama poderosamente, eternamente, e você tem que simplesmente parar e receber essa glória. Aleluia, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama de verdade. Porque o Senhor me fez justo e perfeito em Jesus Cristo. Que coisa preciosa, o sangue de Jesus me torna perfeito, como Ele é. Deus olha para mim e para você nele, e só vê a perfeição dele. Isso é maravilhoso demais. Então você está percebendo que você recebe as coisas do Senhor pela gratidão e não pelo pedido. Eu vejo muita gente orando de uma maneira equivocada, pedindo o que Deus já deu. Dentro do nosso espírito já está colocado todo o kit divino. Nós recebemos de Deus um kit glorioso que tem justiça, paz, perfeição, amor. Nós temos alegria, tudo em espírito. Em espírito nós temos tudo em riquezas. E a maneira da gente manifestar isso nessa alma aqui não é pelo pedido: Senhor, me dá paz, Senhor, me dá amor, Senhor, me dá... Não, filho, já te dei tudo, já está dado, você é meu, eu sou teu. Então como é que a gente recebe? A gente recebe só pela gratidão, que a Bíblia chama de ação de graça. Quando a gente entende isso, a gente dá uma atenção tremenda a esse negócio de agradecimento a Deus. Porque quando eu agradeço, eu cresço. Quando eu agradeço, eu cresço. Diga essa frase comigo. Quando eu agradeço, eu cresço. Por quê? Porque o agradecimento é uma espécie de recebimento do contrato de Deus. Não é pedido, é agradecimento.
É o que Paulo está dizendo aqui, ó. Arraigados arraigados e edificados nele, confirmados na fé. É assim que você tem que andar, arraigado e edificado nele. Percebeu? Arraigado significa com as raízes cada vez mais profundas, para baixo da terra. Edificado já é para cima. É isso que acontece na tua vida quando você começa a agradecer todo dia a Deus por todas as coisas que Ele já te deu. Você começa a criar raízes poderosas para baixo e começa a crescer para cima da terra. É como uma planta. Para que você veja uma árvore poderosa em cima da superfície da terra, você não tem ideia de quão poderoso é as raízes para baixo da terra. E isso tem que ser verdade na tua vida espiritual. E você só cria isso aí através da gratidão constante. Com a gratidão constante, você vai criando raízes mais profundas, no solo de Deus. Quando você começa a agradecer, suas raízes crescem para baixo e vai te dando certezas maiores, certezas absolutas, porque essas raízes vão te dando poder de certeza, poder de capacidade de entendimento, de certeza. Isso é para baixo da terra, entre aspas, né? No seu coração, na tua alma. Mas aqui fora, na exterioridade do teu falar, do teu agir, do teu sentir, dos teus relacionamentos, das tuas ações, dos teus progressos, aqui fora, é edificado. É a palavra edificado. Então é arraigado para baixo da terra, edificado para fora, para cima. Isso Jesus está fazendo em nós como? Através da gratidão que a gente tem que ter. Não é através do pedido, não é através de implorar, não é através de chorar, não é através de clamar, gritar. Não, é através de falar obrigado. Obrigado é uma palavra gloriosa de recebimento. Oh, meu Deus querido, que coisa preciosa. É por isso que eu tenho procurado praticar isso em uma base mais constante e mais abundante. É o que ele está falando aqui, ó. Edificados, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Está vendo só? Crescendo em ação de graça. Você só pode ser arraigado e edificado se você crescer em ação de graça. Deu para entender o quadro agora? Obrigado, Senhor, porque eu recebo o dom da justiça. Obrigado porque eu não estou aqui começando mais um dia de maneira separada de Ti. Eu estou muito unido a Ti porque eu estou em Cristo. Muito obrigado porque Ele está em mim e eu estou nele. Obrigado porque quando o Senhor olha para mim, o Senhor vê Ele. E quando o Senhor vê Ele, o Senhor vê a mim. Eu não estou separado em momento algum do meu Salvador bendito. Eu não estou tentando levar a minha vida às minhas custas, no meu suor, no meu trabalho, na minha aflição, na minha fadiga e no meu cansaço. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me garante, é o Senhor que me patrocina. Olha só que coisa gloriosa. Não é verdade? O Senhor me patrocina, é o Senhor que me dá recurso, é o Senhor que me dá a capacidade. Muito obrigado, porque eu não estou aqui para viver esse dia na minha energia podre, fraca de Adão. Eu estou aqui para viver a glória da nova criação e eu vou ver esse negócio. Nesse dia que eu vou viver, eu vou ver essa glória de Cristo Jesus fluindo em mim, no meu falar, no meu pensar, no meu agir. Será uma coisa muito ungida pelo Espírito Santo, porque eu creio. E eu creio porque eu agradeço. Eu agradeço porque creio. E quanto mais eu agradeço, mais eu tenho. Quanto mais eu agradeço, mais isso se manifesta.
Eu quero que você pegue isso, porque se você não for uma pessoa que agradece constantemente, você não abre o canal do recebimento. Sem o agradecimento, sem crescer na ação de graça, você não recebe o fluxo do recebimento. Então, gratidão é recebimento, gratidão é abertura de fluxo, gratidão é a permissão da manifestação do que já é meu. Gratidão é permissão para Deus, para Ele manifestar em mim o que já está concedido. Então vamos agradecer muito. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu justiça eterna. Muito obrigado porque o Senhor já me perdoou eternamente. Eu não vou acordar nenhum dia com consciência de injustiça, de pecado, de medo de pecar, de medo de cair, de medo... Não, Senhor, o Senhor me libertou desse hemisfério satânico. O Senhor já me libertou do império das trevas e me transportou para o Filho amado. O Senhor já me fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Eu já estou em autoridade. Graças te dou, porque o teu Espírito habita poderosamente em mim. Ele me ensina. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor me dá entendimento, sabedoria poderosa. Deus, às vezes eu estou assim, o Senhor vem com um poder e me dá um entendimento tão glorioso de coisas que eu não estava enxergando, mas o Senhor faz isso constantemente. Muito obrigado. E quanto mais o Senhor faz, mais eu agradeço. E quanto mais eu agradeço, mais o Senhor faz. Por quê? Porque agradecer é o mesmo que receber o que já existe em mim. Por isso que eu preciso crescer em ações de graça, porque quando eu cresço em ações de graça, mais eu recebo do que está preparado. Gratidão é recebimento. Gratidão é manifestação de poder. Gratidão é abertura de portas para a manifestação daquilo que já está concedido. Portanto, você vai ter que aprender uma coisa na tua vida espiritual. Você vai ter que crescer em ação de graça. Crescendo em ações de graça. E agora que você entendeu isso, você vai ter que praticar isso com alegria. Entendeu? O teu carro vai ser um santuário de Deus quando você estiver dirigindo nessas freeways, nessas estradas. Você vai falar constantemente: muito obrigado, Senhor, porque eu tenho a tua comunhão aqui nesse lugar. A tua oração principal será de gratidão. Não vai ser de pedido, não vai ser de preocupação, não vai ser de nada. Quando você agradece, Deus tem prazer em fazer tudo o que você precisa. Entendeu? Eu quero que você entenda isso. Eu estou terminando o áudio, porque esse áudio aqui é poderoso para você. Muito poderoso. Porque as pessoas entendem que oração é uma forma de trazer para Deus as frustrações, as angústias, as necessidades, as misérias da alma humana. Mas, na verdade, a oração genuína é uma contemplação daquilo que Deus é, daquilo que Ele fez e faz, e daquilo que Ele é, do que Ele realiza. E isso é feito através só da gratidão. Então, todos os teus problemas podem ser trazidos a Deus através da gratidão, ao invés de uma súplica ansiosa e incrédula. Um exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Se você tem um filho adolescente que você está com medo que ele se perca pelo caminho da mentira, da miséria, ele está rebelde, então você vai ter que aprender a entrar nessa esfera da gratidão. Entendeu? Porque Deus já sabe que teu filho é rebelde, Ele sabe de tudo isso. Mas quando você começa a agradecer, você começa a extrair de Deus tudo que Ele já te deu para você vencer com esse teu filho. Diga assim: papai, muito obrigado, porque o Senhor me deu autoridade como um pai. Muito obrigado, Senhor, porque Satanás não tem autoridade sobre o meu filho. Ele pode estar sendo estúpido nesse momento na sua mente, mas eu tenho autoridade sobre a vida dele. Eu estou cancelando todas as malignidades de Satanás sobre a vida dele.
Eu, como pai, eu dirijo a sua vida espiritual por meio da minha oração. Pai, graças te dou porque o meu filho é coberto pelo sangue de Jesus. Por mais que ele esteja estupidificado no seu comportamento, eu determino neste momento que a graça do Senhor esteja sobre a vida dele. Muito obrigado porque ele é protegido. Obrigado porque, Senhor, o Senhor está arrancando do seu coração toda a rebeldia. Eu te garanto que se você fizer isso com um grande entendimento, Satanás vai sair desesperado da vida desse menino. Porque ele não suporta o louvor. Satanás não suporta essa gratidão. Você está entendendo esse negócio da ação de graça? É uma arma gloriosa, poderosa para te curar, para te abençoar, para trazer vitória, para mudar a vida. Não é pedir, não é agradecer, é louvar, é engrandecer Deus através da gratidão crescente. Você precisa crescer em ação de graça. Você está entendendo isso? Isso vai revolucionar a tua oração. Isso vai revolucionar a maneira de você receber as bênçãos de Deus que você já possui, mas que você não está vendo manifestadas, porque você não está usando a ferramenta correta, que é a ação de graça, é a gratidão a Deus, que traz a manifestação de tudo que você já possui. Amém, queridos? Então, Paulo, nesse capítulo 2 de Colossenses, ele está falando exatamente sobre isso que eu estou ensinando para você. Pega a sua Bíblia, depois, abra em Colossenses capítulo 2, versículos de 6 e 7. Lê direito. Veja que você já está em Jesus e você precisa andar nele todo dia. Veja que você vai crescer, as suas raízes vão ficar mais profundas e você será edificado em cima dessas raízes quando você cresce em ação de graça. Quando você começa a falar isso constantemente. Muito obrigado, Pai. Veja uma situação difícil na tua vida aí. Em vez de clamar, pedir e se esforçar para que Deus faça algo, comece a agradecer de alguma maneira aquilo que Deus já te deu e você vai ver as coisas sendo transformadas de maneira poderosa. Perdi o emprego. Entendeu? O que você faz? O que você vai fazer quando você perdeu o emprego de repente? Você já sabe, eu estou ensinando para você. Pastor, quer dizer que eu tenho que agradecer por tudo? Ai, Senhor, me ajuda a ensinar isso aqui. A palavra de Deus diz assim, em tudo dai graças. Significa o quê? Significa que no meio de todas as coisas eu posso agradecer as coisas que Deus me deu. Não significa que eu tenho que agradecer por todas as coisas, por todas as coisas. Está falando em tudo dai graça. Não está falando por. Por que por? Porque o por inclui uma coisa ruim. Entende? Se eu tive um acidente, eu não preciso falar para Deus, Senhor, muito obrigado pelo acidente. Não. Se eu perdi o emprego, eu não preciso falar para Deus, Senhor, muito obrigado porque eu perdi o emprego. Não, eu preciso falar, Senhor, muito obrigado, porque apesar de eu ter perdido o emprego, Tu és o Deus da provisão. Você está entendendo? Obrigado, porque apesar dessa coisa negativa, Tu és o Deus da minha vida. Eu creio que o Senhor me sustenta. Eu creio que eu estou unido com Cristo e Ele não vai me deixar nesse negócio, porque nós estamos unidos aqui de uma maneira tão gloriosa que se eu fui mandado para fora da minha companhia, Jesus veio junto. Jesus foi mandado embora comigo. Você está entendendo a glória da vida cristã? É que eu estou nele e ele comigo. Se eu fui demitido, Jesus foi demitido. E se Jesus foi demitido, ele não vai ficar um homeless, entendeu? Jesus não vai ficar um mendigo na rua comigo. Não, se eu fui demitido com ele, ele está me dirigindo para outro lugar. Deus está me guiando porque ele não abandona o seu filho Jesus. Se ele não abandona o seu filho Jesus, ele não vai me abandonar nunca, porque eu não estou em mim mesmo.
Eu estou nele. Se eu tenho um filho com problema, Jesus agora tem um filho com problema, porque a minha vida não é mais minha. Você está entendendo a dimensão disso? Se eu tenho um marido que tem problema, Jesus possui esse marido comigo. Se eu tenho uma esposa com problema, Jesus possui uma esposa comigo. Assim. Portanto, eu quero agradecer a Deus que Ele está no meio de todos os meus dilemas, dos meus problemas, das minhas angústias, porque tudo é dele. Eu sou dele, ele é meu. Então, muito obrigado, Senhor, porque apesar disso estar acontecendo, eu tenho uma visão perfeita. Obrigado porque o Espírito Santo me dirige, não importa o problema que eu tenha, não importa o problema que venha, não importa a angústia que aconteça, não importa nada. Tu estás comigo. A palavra do Senhor diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu poderei suportar isso aqui porque não sou eu sozinho. Graças te dou porque o Senhor me dá capacidade, entendimento, sabedoria. Graças te dou porque o Senhor me dá direção, porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, cara, existe motivo para você agradecer e vencer esse mundo que você não tem nem ideia. Agradecendo ao Senhor, eu tenho muito poder. Agradecendo a Cristo, nele eu vou viver. Quando você agradece, você recebe. Quando você agradece, você manifesta poder. Você não lembra de Jesus? Antes dele repartir o pão para os discípulos multiplicarem, ele levantou o pão ao céu e falou, graças te dou. Entendeu? Quando você coloca as tuas coisas na esfera da ação de graça, você abençoa e multiplica e faz o sobrenatural entrar em ação. Você está entendendo? Está entendendo? Essa lição é poderosa para você hoje. Pare de reclamar, comece a agradecer as coisas de Deus. Pare de enxergar a vida pela ótica negativa, comece a louvar e a engrandecer e agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele já tem concedido em espírito. Deus já te deu salvação, Deus já te uniu com Ele, Deus já te deu o poderoso Espírito, Deus já te deu a palavra, Deus te deu sabedoria, você já tem tudo. Comece a agradecer e tudo será manifestado em teu favor, porque já é teu. Aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus.